Nacional do Ministério Público, o CNMP, julgou o pedido que nós apresentamos no dia 15 de setembro de 2016 sobre a coletiva do PowerPoint que foi apresentada pelos procuradores da Lava Jato no dia em que apresentaram a denúncia relacionada ao caso chamado de Triplex. O Conselho, por maioria de votos, decidiu pelo arquivamento desse pedido, levando em conta a prescrição, ou seja, o decurso do tempo que, segundo os votos que prevaleceram, não permitiria a aplicação de uma punição aos procuradores que fizeram a exibição daquele PowerPoint. Esse episódio de hoje, ao meu ver, ele reforça aquilo que nós estamos dizendo há muito tempo. O ex-presidente Lula está sendo vítima da prática de lawfare, ele não vem tendo as suas garantias fundamentais observadas. Isso nós dissemos no comunicado feito ao Comitê de Direitos Humanos da ONU em julho de 2016 e depois fizemos, nesse comunicado apresentado ao Conselho Nacional do Ministério Público e em tantos outros recursos. É importante destacar que hoje também o Conselho Nacional do Ministério Público reconheceu e por isso aplicou votos nesse sentido, que houve o uso político da estrutura do Ministério Público. Então, é um cenário que, ao meu ver, acaba por reforçar tudo aquilo que nós estamos dizendo na defesa do presidente Lula ao longo do tempo e também reforça a suspeição dos procuradores da Lava Jato de Curitiba nos processos relativos ao ex-presidente Lula. Essa suspeição também está em discussão no Supremo Tribunal Federal por meio de um habeas corpus que nós protocolamos no ano passado e que poderá ser julgado a qualquer momento. Eu me coloco à disposição aqui dos senhores jornalistas para responder a qualquer pergunta ou dúvida relativa a esses fatos. Acho que tem que abrir o microfone. No final, o que hoje, né, só para explicar enquanto os microfones são abertos, o que acabou prevalecendo foi o entendimento da maioria dos conselheiros que votaram, no sentido de que o tempo transcorrido não permitiria a aplicação de uma punição aos procuradores que participaram daquela entrevista coletiva do PowerPoint. Então, isso é muito grave na medida em que nós levamos ao Conselho Nacional do Ministério Público esse pedido há quase 4 anos. O pedido foi protocolado no dia seguinte à apresentação do PowerPoint, no dia 15 de setembro de 2016. Olá, boa noite a todos. A gente está aqui no equivalente de imprensa, um quebra-queixo virtual. Eu vou passar a palavra para a pergunta do Sérgio Roxo, do jornal O Globo, que pediu a palavra. Alô, boa noite, doutor Cristiano. Boa noite. Não sei, eu peguei a fala do senhor na metade, eu não sei se o senhor já respondeu isso, mas há algo a ser feito pela defesa a partir dessa decisão ou o caso fica encerrado? Eu não sei se o senhor falou isso, eu não consegui, estava sem som no começo, não consegui ouvir. Pois não, Sérgio, obrigado pela pergunta. Bom, encerrado, acho que está longe, né, de termos aqui um encerramento, porque, primeiro que esse pronunciamento, né, do Conselho Nacional do Ministério Público, ele confirma aquilo que nós estamos dizendo ao longo do tempo, confirma que houve também nesse episódio do PowerPoint e em outros desdobramentos dessa coletiva,
uma ação abusiva por parte dos procuradores da Lava Jato. E eles só não foram punidos por conta dessa atuação abusiva porque o Conselho Nacional do Ministério Público demorou quase 4 anos para julgar esse pedido que foi apresentado. No entanto, esse episódio do PowerPoint e os seus desdobramentos, eles estão em discussão, por exemplo, no habeas corpus que trata da suspeição dos procuradores da Lava Jato, que está aguardando o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, o capítulo de hoje, ele, ao meu ver, reforça tudo aquilo que nós dissemos e colocamos nas nossas petições, nos nossos recursos, no comunicado feito à ONU e também nesse habeas corpus que aguarda julgamento. Obrigado, Sérgio. Agora, quem gostaria de fazer uma pergunta é o Luiz Felipe Barbieri. Por favor, diga seu veículo e faça sua pergunta. Doutor Zanin, Luiz Felipe Barbieri, aqui do G1. Boa noite. Essa questão da prescrição, ela pode ser enfrentada de alguma outra forma no CNMP? O senhor pretende levar isso de uma outra forma? É possível? Cabe embargos? Enfim, qual o próximo passo em relação a esse caso? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos aguardar a publicação do acórdão. O CNMP vai publicar o acórdão com os votos que foram proferidos ao longo do dia de hoje. E, a partir desta publicação, nós poderemos verificar se existe alguma omissão, alguma contradição que justifique a apresentação de um recurso. Em tese, é possível a apresentação de um recurso chamado embargos de declaração, que seria ao próprio CNMP. Mas isso, insisto, vai depender da análise que nós faremos do acórdão. O que é importante destacar, Luiz Felipe, nesse caso, é que nós estamos diante de uma omissão do Estado na punição de procuradores que, segundo os membros do próprio CNMP, atuaram fora daquilo que se espera do padrão de um membro do Ministério Público. Então, insisto, o que foi hoje decidido vai exatamente na linha que nós estamos mostrando ao longo do tempo e que está nos nossos recursos, nas nossas petições, no comunicado feito à ONU e também no habeas corpus, que trata da suspeição dos procuradores, que está pendente de julgamento lá no Supremo. Não se discute que os procuradores, os promotores, possam, eventualmente, falar com a imprensa sobre determinado assunto, desde que essa manifestação esteja dentro dos limites da atribuição desse membro do Ministério Público e, evidentemente, desde que respeite as garantias fundamentais daquele que está sendo alvo de uma persecução do Estado. No entanto, esse caso do PowerPoint, ele ficou conhecido e vai certamente ser estudado por muito tempo como um exemplo clássico de violação às mais basilares garantias fundamentais, dentre elas o da presunção de inocência. Isso foi discutido hoje no Conselho Nacional do Ministério Público e, lamentavelmente, em razão do decurso do tempo, não foi possível um desdobramento em relação a esses abusos que foram praticados. Não sei se mais algum jornalista tem alguma pergunta para o doutor Zanin. A gente não tem mais perguntas. Doutor Zanin, suas considerações finais, antes da gente encerrar essa coletiva. Perfeito. Bom, eu encerro aqui nessa rápida exposição, já que
tivemos um julgamento que durou praticamente o dia todo. Eu já coloquei, enfim, tive a oportunidade de colocar na sustentação oral e nas intervenções que fiz ao longo do dia, que esse caso do PowerPoint, realmente, ele reforça sobremaneira tudo aquilo que nós vínhamos dizendo desde 2016 em relação à atuação da chamada Lava Jato de Curitiba nos processos envolvendo o ex-presidente Lula. É uma atuação absolutamente fora do padrão que se espera de um membro do Ministério Público e que acaba por desgastar a própria imagem da instituição. Hoje, eu não vi nenhum dos votos proferidos defender que o PowerPoint que foi apresentado pelos procuradores seja uma forma legítima de atuação de um membro do Ministério Público. Ao contrário, todos os votos, na sua forma e modo, acabaram por estabelecer críticas àquele PowerPoint e reconhecer, pelo menos na maioria dos votos, que havia a justa causa para a abertura de um processo disciplinar. No entanto, como eu já disse aqui, por força do decurso do tempo, foi necessário, inclusive a pedido da defesa dos procuradores, o reconhecimento da prescrição. Não deixa de ser algo bastante inusitado e a gerar perplexidade que justamente os procuradores da Lava Jato de Curitiba tenham hoje deixado, né, de sofrer uma punição ou de sofrer a abertura de um processo disciplinar usando como meio de defesa a prescrição. Mas foi isso o que aconteceu. Eu espero que os outros casos que tratam desse PowerPoint que estão em andamento, em especial o habeas corpus que trata da suspeição dos procuradores, seja julgado num futuro próximo para que seja feita justiça para o presidente Lula, para que os processos relacionados a ele, que estão na Lava Jato de Curitiba, sejam anulados, a fim de que os agentes do sistema de justiça que neles atuam possam ser renovados, né, com a observância de todas as garantias fundamentais que devem ser observadas para o ex-presidente Lula e para todo e qualquer cidadão. Então, eu me despeço de todos, desejo uma boa noite a todos.